mais um presente preparado para a Cato, especialmente para todos vocês. Um encontro de grandes executivos do segmento de RH. A incrível Patrícia Suzuki, que eu já estou íntimo de chamar de Patrícia, que é a filha número 4 do Silvio Santos, diretora de RH da Cato, vai fazer um bate-papo e vai conduzir um papo sobre uma reflexão, que é os desafios do futuro do RH, os desafios do RH do futuro hoje, nos dias de hoje. Vamos falar hoje disso. Patrícia, vem pra cá, Patrícia. Palmas pra Patrícia, muito bem. Cumprimento com um soquinho, Patrícia. Soquinho aqui pra gente, ó. Valeu, o palco é seu, as cadeiras também. E tem água que eu deixei, eu que mandei trazer. Tá tudo... Mineral vulcânica, tá? Beleza. Muito bem. Gente, que manhã inspiradora. Juliana Piangers, muito obrigada por essas mensagens. E aí, você em casa, como é que tá? Já fez o seu check-in emocional? Como é que tá se sentindo? Eu inspirada nessa manhã incrível. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos e estou usando uma camiseta branca com o tema do evento e uma blusa cor-de-rosa. Eu sou responsável pela área de gente e gestão da Cato, tenho mais de 25 anos trabalhando nessa área e tive o privilégio e o prazer de trabalhar com pessoas incríveis que inspiraram a minha carreira e que ajudaram a me formar como profissional que sou hoje. E esse nosso bate-papo aqui, ele vai trazer pessoas que estão na liderança de recursos humanos de empresas incríveis e que vão trazer um pouco da sua perspectiva. A nossa expectativa aqui é que a gente possa, aqui inspirar um pouco vocês, é que a gente tenha também algumas provocações, algumas inquietações que a gente possa gerar aí. O nosso objetivo é falar sobre o futuro do RH, que é agora, né? Afinal, o que realizamos no presente é o que determinará o nosso futuro. Então, com muito entusiasmo, eu quero convidar aqui a querida Érica Ramada, a Head de Recursos Humanos da Starbucks, que vai compor esse painel com a gente. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Fica à vontade. Patrícia, obrigada. Fica à vontade, Érica, porque a gente vai convidar aqui no nosso painel, nosso querido VP de Pessoas e Sustentabilidade do iFood, Gustavo Witt. Cadê você, Gustavo? Link funcionando, tecnologia nos apoiando. Aê, aqui está o nosso querido Gustavo. Muito bem. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Érica. Bom dia a todo mundo aí. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer imenso estar com vocês. Então, vamos começar nos conhecendo aqui um pouco. Érica, quer fazer a autodescrição e se apresentar, por favor? Claro, claro. Bom, mais uma vez, aí, muito obrigada aí pelo convite. Acho que é uma honra, né, poder estar aqui com vocês. Eu acho que, além de contribuir, aprender, né, com vocês, eu costumo dizer que nós somos aí eternos aprendizes, né, então tenho certeza que eu vou aprender muito aí com vocês. Fazendo uma autodescrição, né? Eu sou oriental, de cabelos longos e estou vestindo aí uma blusa rosa, marrom, com alguns brilhos aí. Me apresentando rapidamente, né? Me chamo Érica, sou psicóloga aí de formação, sou mãe do Gabriel aí de 5 anos, né? Quem tem filho, menino, né, com o nome Gabriel, acho que sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Eu costumo falar que ele é o terrorista aí na nossa casa, que tem muita energia, né? E isso realmente é sensacional, acho que é uma paixão, né? Quem é mãe, quem é pai, acho que sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Quando a gente tem aí um filho. Bom, eu atuo na área de recursos humanos aí há pouco mais de 14 anos, aí, dentre elas eu tive a oportunidade de ter passagens aí por empresas multinacionais e empresas nacionais. E, Patrícia, se você me permite, eu gostaria de fazer uma apresentação como a gente faz na Starbucks. Tá? Então, eu gostaria de trazer aqui uma curiosidade. Né? Eu tenho um vício, tá, pessoal? Eu sou viciada em atividade física. Então, eu sou daquelas que acorda todos os dias, 5h30 da manhã, e vou fazer aí, né, a minha atividade física. Hoje, inclusive, como o tempo estava um pouco, né, quente, eu aproveitei aí para dar uma corridinha aí na rua. E eu acho que até, né, fazendo o link com o que a Juliana acabou de trazer, eu acho que, para mim, isso realmente faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala da questão aí do equilíbrio mental. Além disso, eu sou apaixonada por café, então não é à toa que eu trabalho na Starbucks. Eu costumo tomar 4, 5 aí, né, xícaras de café aí ao dia.
E dentro da Starbucks aí eu tenho o meu café favorito, né, que é o Pike Place. É um café que foi lançado aí em 2006. E eu super recomendo esse café aí para todos, porque ele realmente é propício para qualquer momento do dia, seja no café da manhã, seja no final aí da tarde ou até mesmo aí após o jantar. É um café que ele traz, né, notas de cacau e castanhas aí tostadas. Além disso, né, eu tenho minha bebida favorita também na Starbucks, que é o refresher de frutas vermelhas, que eu costumo tomar mais para o final do dia, porque ele me dá realmente um up e uma energia aí adicional para dar continuidade aí, né, na nossa rotina do dia a dia. E só para finalizar, né, senão eu vou consumir todo o tempo aqui, né, da nossa apresentação, eu queria compartilhar, né, o meu propósito de vida, né, que também é meu propósito de carreira. É algo que realmente eu sigo desde o início aí, né, da minha jornada em recursos humanos, que é fazer a diferença aí na vida das pessoas. E é algo que realmente venho seguindo aí, né, como a jornada aí como profissional aí de recursos humanos. Obrigada, Patrícia. Incrível, Érica. Muito, muito obrigada por compartilhar aqui conosco um pouco da tua experiência e da tua vida com esse toque pessoal tão especial. Então, vamos ouvir o Vit. O que você tem para contar para a gente? Legal, legal, turma. Pô, antes de mais nada, super empolgado aqui. Falar depois da Juliana e da Érica aí vai ser difícil, subiram super a barra. Fazendo uma breve descrição, eu sou um homem branco, alto, nariz longo, usando fone de ouvido sem fio, com uma camiseta polo branca, do iFood e um fundo de tela branco também. E uma barba super mal feita. A água hoje estava meio gelada, não consegui fazer a barba. Aconteceu alguma coisa aqui em casa com a água que não esquentava. Contando rapidamente minha história, eu tenho acho que um pouco mais de 7 anos de experiência no RH, tenho mais ou menos 9 anos de experiência em outras áreas, vendas, operações, logística, planejamento. Trabalho hoje no iFood, sou vice-presidente de pessoas, diversidade e sustentabilidade dentro do iFood. Comecei no iFood no começo do ano passado, né, logo em janeiro. Minha experiência, eu trabalhei 9 anos numa ferrovia, me mudei bastante, morei em Curitiba, São Paulo, Joinville, me mudei muitas vezes ao longo dessa jornada. Sou físico de formação, esqueci de falar, formado em física pela Unicamp, aí acabei entrando num programa trainee, fiquei 9 anos nessa ferrovia, eu saí de lá, eu fui para uma empresa de bens de alimentos, fiquei 6 anos, 3 anos cuidando do RH da América Latina e 3 anos cuidando do RH da Ásia. Então, morei um tempinho lá na Austrália, depois a maior parte do tempo morei lá em Singapura, foi uma experiência incrível, conheci aí os parentes aí da Érica e do teu marido aí, Patrícia. Então, foi uma época muito gostosa e voltei para o Brasil no começo do ano passado. Acho que curiosidade, acho que eu vou contar 3 curiosidades aqui super rápido. Primeiro, eu sou super curioso. Muito curioso, eu tenho uma obsessão por coisas novas e agora a coisa da vez é beach tênis. Sei lá, 6 meses atrás era surfar e eu surfo também, comecei a surfar agora, beach tênis agora também, comecei a fazer pizza, pô, uma baita uma pizza, então tenho super curiosidade, sempre estou fazendo uma coisa nova, quando alguém fala uma coisa, e agora essa semana passada eu comecei a tomar banho gelado, depois do banho quente, banho gelado. Eu não consegui ainda fazer a barba no banho gelado, mas estou começando a tomar banho gelado. A segunda curiosidade acho que, na verdade, são 2 em uma só, né? Logo no começo da minha carreira, como eu sou formado em física, nunca ninguém me ensinou como é que seria o mundo do trabalho. E aí eu fui perguntar, quando eu estava fazendo aquele processo de entrevistas, perguntei pro meu pai. Falei, puta, pai, eu vou fazer entrevista, o que eu falo, meu? Como é que eu não falo uma besteira? Aí meu pai falou, minha mãe é super religiosa, tá? E minha mãe sempre fala que o que é seu tá guardado e Deus guardou lá para você. Eu falei, pô, tem alguns momentos que eu brinco com ela e falo, pô, Deus está escondendo alguma coisa em mim, pô, tá super bem guardado. E aí eu falei com meu pai, pai, me fala aí um pouco aí o que eu falo. Ele falou, se for a vaga para ser sua, eles vão te contratar. Se não for, eles não vão te contratar. E se você falar que você é alguém que você não é, e eles te contratarem, você vai se decepcionar depois, então é melhor ser você mesmo. E aí eu lembro no processo lá, foram 6 etapas no programa trainee, tinham 20 mil pessoas para menos de 20 vagas. E aí no processo da entrevista, tinham 3 pessoas na minha frente, né? Então estava tendo entrevista individual com uma psicóloga. E aí todo mundo estava demorando mais ou menos 1 hora, 40 minutos a 1 hora mais ou menos. E aí quando chegou minha vez de ir lá fazer a entrevista, eu saí da entrevista em 5 minutos,
e fui embora. A mulher me dispensou depois de 5 minutos, falei, fudeu, não passei, né? Mas o que foi que a mulher falou ali que foi tão rápido? Ela perguntou meu nome, alguma coisa, e falou, me conta alguma coisa. Ela fez a seguinte pergunta, me conta alguma história super interessante, de uma forma super simples. Eu uso essa pergunta até hoje, tá? E aí eu falei, puta, vou contar essa história então. Eu falei, pô, quando eu tinha 3 anos de idade, para quem tem criança pequena sabe, né? Muitas crianças tomam banho no chão, sentado. Então eu estava sentado, caiu um pedaço de sabonete, e eu percebi que aquele pedacinho de sabonete ele repelia a água ao seu redor. Quando eu estava no colégio, já estava na 6ª ou 7ª série, eu descobri que numa aula de química, que o sabão ele tem um lado hidrófilo e um lado hidrófobo, ou seja, um lado atrai a água e o outro lado repele a água. E depois, quando eu cresci um pouco mais, eu comecei a ter a barba, eu comecei a ter algumas bolinhas aqui embaixo do pescoço. E aí a dermatologista falou, faça a barba quando você estiver tomando banho. E aí, pois fui lá tentar fazer a barba enquanto eu estava tomando banho, e aí o espelhinho embaçou. Eu falei, puta, aí eu conectei aquela história e eu lembrei que o sabão ele tem esses dois lados, usei sabão no espelho e depois daquele momento ela não embaçava mais. Terminei de contar essa história, a psicóloga falou, tá bom, muito obrigado pela sua participação, pode ir embora. Eu falei, fudeu, não passei, né? Mas por algum motivo eu passei. Então acho que essa curiosidade aí de ser sempre genuíno e contar quem realmente você acho que super funciona. E eu sou pai e para terminar aqui, eu sou pai de 2 meninas maravilhosas. Eu já era uma pessoa super adepta ao movimento feminista antes delas nascerem, depois que elas nasceram. São 2 princesas, rainhas, que são super ambiciosas, aí de 4 e 3 anos. Yasmin e Alice aí, que uma loucura aqui. Que história interessante, né? Antes de falar sobre tendências de RH, o futuro que já começou, a gente conecta pessoas, né? Somos humanos tratando com humanos de coração para coração aqui. Muito obrigada, Viti, por compartilhar. Eu sou veterana, né? As minhas meninas já têm 16 e 22. Então, a gente está experimentando aí um momento muito especial promovido pela pandemia. Então, tem algumas vantagens nesse processo todo aí. Gente, aqui, todos acomodados com o futuro, que já é hoje, a gente tem aqui um conjunto de pesquisas e de tendências que a gente olhou para trazer um pouco para vocês, para embasar essa nossa discussão aqui, né? Os desafios para manter uma estrutura de recursos humanos que agregue valor para o negócio é a nossa realidade no dia a dia, a nossa matéria de trabalho. Então, o estudo da KPMG, é um estudo de 2020, sobre perspectivas globais de recursos humanos, trazia um grande desafio para nós profissionais, que a nossa função se tornaria desnecessária com o tempo, tendo em vista o espaço organizacional que estava vazio e que a gente precisava ocupar nesse contexto. Assim, tinha uma questão importante, né, na verdade, 4 elementos, para que a gente conseguisse fortalecer o nosso papel nesse espaço. Então, vou trazer aqui esses 4 pontos para nortear um pouco a nossa conversa. Modelar a força de trabalho, planejando a experiência do colaborador, trazer a questão de uma cultura que seja direcionada ao propósito e as nossas decisões baseadas em dados, né? Então, aqui a gente tem uma psicóloga, uma administradora e um físico, lidando com todas essas complexidades do desafio da função de recursos humanos nas organizações de uma forma geral. Então, a gente olhou essas tendências e a gente também deu uma pescada ali no material de tendências da Deloitte, e a gente tem um contraponto importante, né? Que durante a pandemia, a gente, de fato, ocupou esse espaço rapidamente. Foram grandes desafios, a gente teve que colocar a força de trabalho de forma remota, garantir a continuidade do negócio, tendo voz, tomando decisões de forma rápida, tudo isso gerado por esse contexto e a gente teve que reagir rapidamente. Nesse sentido, fomos todos expostos a esse grande desafio, sem precedentes, não preciso mencionar, e a gente protagonizou esse espaço, né? E aí, o que vem depois? Como é que a gente segue com esses desafios que o dia a dia nos traz? Então, a modalidade remota ela era relativamente nova para a maioria das empresas,
E a gente tinha que assegurar o bem-estar das pessoas num conjunto mais amplo, né? Eu já não estou mais falando da saúde física, eu estou trazendo o componente emocional de tudo que a gente viu aqui anteriormente com Juliana e o próprio Piangers, que trouxe anteriormente. E aqui, também a Cato fez uma pesquisa onde ela falou com 500 profissionais de recursos humanos para entender quais eram as principais tendências para 2021. Então, nesse sentido, tem um gráfico projetado que vocês estão acompanhando aí, segurança e bem-estar para o trabalho presencial, já considerando um retorno pós-pandemia. Como é que a gente avalia a performance nesse contexto? Já não estamos mais lado a lado, a dinâmica do escritório mudou, a rotina é outra. Como é que a gente traz as metodologias ágeis para esse contexto remoto e potencializa isso dentro das organizações? E como é que a gente fortalece a experiência do colaborador também, tendo em vista esse contexto? Um outro aspecto muito mais dirigido ao público de recursos humanos é como é que a gente faz a transformação digital dentro dessa nossa estrutura. Então, de acordo com essa pesquisa, essas são as 5 tendências que deveríamos olhar nesse momento. E aí, eu trago um pouco para vocês como é que a gente pode trazer essa questão de acordo com esse contexto estabelecidos, né? Como é que a gente rompe com isso e atua de forma mais próxima com esse cuidado às pessoas. E aqui tem um desafio que é do próprio modelo de negócio, né? O negócio requer novas tecnologias, o contexto de crise traz isso, então eu vou trazer uma pergunta para os dois, para que a gente possa debater aqui. Na visão de vocês, quais são os maiores desafios para nós, profissionais de recursos humanos, diante dessas tendências mencionadas, né? A gente tem um público, uma massa brasileira, que é a pesquisa da Cato, a gente traz as tendências globais da KPMG anterior ao Covid, e a gente traz o posicionamento aqui da Deloitte já nesse contexto. Queria ouvir de vocês, de uma perspectiva global, mas também dando um zoom aqui na experiência de vocês nas empresas em que atuam. Érica? Legal, vamos lá. Bom, acho que sem sombra de dúvidas, né, a pandemia ela afetou de maneira agressiva todos os negócios aí de maneira geral, né? E o modelo aí, né, de trabalho remoto, né, realmente, né, foi algo que, na minha opinião, ele veio, né, para ficar. É claro, né, que assim que acabar a pandemia, e eu espero que isso acabe, né, o quanto antes, eu ainda acredito, né, que as empresas elas vão continuar atuando nesse modelo remoto, mas de uma maneira mais híbrida, né? Então, seria aí o trabalho remoto e o trabalho presencial. Inclusive, eu acho que algumas empresas, né, que ainda tinham um tabu de que o modelo remoto não funcionaria. Traz o roteiro, está na cadeira que eu estava sentada. A gente já está, né, mais de um ano aí, né, trabalhando nesse modelo e a gente realmente entendeu que ele gera produtividade e isso não impacta, né, principalmente as relações humanas, né? Então, na minha opinião, acho que esse modelo híbrido é algo que realmente veio para ficar, né? Além disso, né, quando a gente fala, né, da pesquisa, né, que foi feita na KPMG e também a pesquisa da Cato, eu acredito que quando a gente fala dos desafios, né, e as tendências de recursos humanos, cada vez mais a gente tem que pensar de como a tecnologia, né, vai nos apoiar e vai trazer valor agregado para o negócio e também para os colaboradores. Além disso, como que os RHs vão conseguir implementar uma metodologia de TR Agile, né, que é o RH ágil, sempre também levando em consideração que isso não é simplesmente uma
ferramenta nova que a gente está trazendo, uma metodologia nova. Mas muito mais do que isso, é a mudança do mindset dos profissionais de recursos humanos, né? E como que a gente consegue realmente linkar tudo isso e trazer a questão da produtividade e da eficiência e eficácia, né? Gerando aí realmente esse valor agregado aí, né? Para o negócio e para os colaboradores. Então, enfim, acho que esse é o caminho aí, né? Quando a gente fala das tendências aí e dos desafios aí de recursos humanos. Passo a bola aí para o Vit. Legal. Pô, acho que complementando um pouco do que a Patrícia falou, desculpa, do que a Érica falou, acho que o primeiro ponto de partida são dois. Assim. Primeiro, muito... Bom, antes disso, vamos fazer um acordo aqui. Talvez eu vá falar alguns palavrões, então peço desculpa logo de cara. E também deixar super claro aqui que está todo mundo aqui tirando a máscara aqui e contando a verdade, tá? Então, vamos tentar fazer esse bate-papo aqui o mais transparente, de coração genuíno e longe de julgamentos possível. Então, o primeiro passo aqui, essa adaptação é difícil pra caramba. Puta, é muito difícil e a gente está se adaptando ainda, né? E ainda mais pensando, pô, o iFood, que nasceu tecnologia, uma empresa de tecnologia, nasceu com esse mindset tech, etc., está sendo muito difícil. E para mim, pessoalmente, foi muito difícil. Quando eu voltei para o Brasil no começo do ano passado, eu era muito contra o trabalho remoto. Eu achava que a pessoa que trabalhava remotamente era uma pessoa mais preguiçosa, uma pessoa que não queria trabalhar, uma pessoa que ficava enrolando. Eu achava, eu peço desculpas hoje, mas essa é a verdade. Então, para mim, foi muito difícil fazer esse ajuste e, consequentemente, como eu estava liderando essa área dentro da iFood, eu falei, pô, fudeu, veio a pandemia, eu falei, cara, lascou, o que a gente vai fazer? E aí, olhando para trás, acho que a gente fez muita coisa certa. Quando eu olho o nível de engajamento do iFood, é bastante alto. Quando a gente olha, o iFood está entre uma das empresas mais desejadas para se trabalhar no país. Quando a gente olha, o nosso turnover é super baixo, então mostra que talvez alguns indícios... E o iFood está super crescendo, né? Então mostra que são alguns indícios de que algumas coisas que a gente fez, elas deram certo. E se eu pudesse sumarizar o que eu acho que foi o mindset nosso para esses ajustes, para essas adaptações, acho que eu colocaria 3 coisas. A primeira delas é curiosidade, a segunda delas é proximidade, e a terceira delas é arregaçar a manga. O que eu quero dizer com isso tudo? Curiosidade no sentido de, pô, esquece tudo que você sabe. A gente está vivendo um momento, uma transformação que ninguém sabe. Pega todo aquele conceito, aquele preconceito que você tem, igual eu tinha, por exemplo, de era contra o trabalho remoto, e esquece. Tem gente que fala, não, mas tem que ir pelo menos uma vez por semana ou 2. Não sei. Começa a se questionar e faz igual aquela cebola, vai tirando todas essas peles e se abre para o questionamento, se abre para a incerteza, para a insegurança. Não sei. Trabalhar remoto é melhor? Não sei. Trabalhar 2 vezes por semana é melhor? Não sei. Trabalhar todo dia é melhor? Não sei. E a hora que você abre a tua cabeça para isso, eu achava o Slack, que é uma ferramenta de comunicação que a gente usa hoje no iFood, uma besteira. Falei, pô, já tem o e-mail, já tem o WhatsApp, para que eu vou querer o Slack? Pô, hoje a gente não consegue viver sem o Slack. Então essa curiosidade para olhar e aceitar outras coisas novas e diferentes, acho que foi super importante. O segundo, proximidade com o time para entender como cada um está. Eu acho que na palestra anterior a gente ouviu falar muito disso e para escutar muito das pessoas. Me fala o que você acha, está próximo, está funcionando para você, não está? Para você conseguir fazer esses ajustes no barco de forma super rápida. E o terceiro é arregaçar a manga. Tem muita coisa mudando, então você tem que estudar, tem que fazer benchmark, tem que falar com outras pessoas. A ciência de dados está cada vez mais entrando no RH. Mas eu não sou bom com os números. Tá bom, daqui 3 anos você vai estar sem emprego, você vai estar com dificuldade de se recolocar. Tem que aprender. Eu não sei como é que trabalha remoto, não sei, eu não sabia nada de psicologia, tive que aprender. Tem que aprender, tem que arregaçar a manga, estudar, falar com muita gente, fazer benchmark, ler artigo, fazer curso. Então, acho que, olhando para trás, acho que as coisas que a gente acertou, acho que foi muito com esse mindset na cabeça. Curiosidade, proximidade e arregaçar as mangas. É isso aí, Vit. É um desafio, a gente está aprendendo todos os dias, né? Aqui na Cato, a gente já tinha... o trabalho remoto como uma prática, exceto para a operação de atendimento. E esse time, rapidamente, a gente teve que colocá-lo em casa e a gente viu que funcionava. A experiência está sendo bastante positiva. E mesmo com as lideranças que já estavam preparadas para esse contexto, a gente percebe um grande desafio, porque a gente não tem a troca do dia a dia. Está funcionando, os números demonstram que a gente segue bastante produtivo, mas a gente vai entendendo e construindo esse caminho de retorno pós-pandemia. É um processo, estamos aprendendo enquanto vivemos, é isso sim.
Bom, então, Viti, já que estamos com você, vamos falar um pouco. A disrupção digital, que vem acompanhada dessas novas modalidades de trabalho e necessidades de novas tecnologias, ela coloca para a gente a necessidade do desenvolvimento do time para essa nova realidade colocada. Como é que é isso no iFood? Compartilha com a gente a tua experiência. Tá, uau. Patrícia, essa pergunta a gente poderia falar meia hora, mas eu vou tentar... Acho que eu vou tentar colocar um ponto que para mim é um dos pontos principais. Bom, contando um pouco da história do iFood, o iFood ele nasceu digital, né? Eu já tinha esse mindset tecnológico. O RH era um pouco menos. Então, você tinha tecnologia dentro do iFood, mas o RH ele ainda era o que a gente chamava de DP, o DRH mais tradicional, e a gente tem mudado isso a velocidade muito rápida, tá? Então, eu acho que eu colocaria duas coisas aqui. O primeiro é cultura, tá? E o segundo é visão, tá? Vou falar de visão e depois eu falo de cultura. Pô, visão, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no iFood, eu falei, galera, essa é um pouquinho da visão nossa, a visão da liderança, a minha visão de para onde a gente acha que o RH tem que ir. E é um RH que ele é formado por mais da metade das pessoas dentro do RH de cientista de dados, que usa inteligência artificial em tudo que a gente faz, usa tecnologia e sistema para conectar todas e para facilitar as lideranças para que sejam bons gestores e gestoras. Então, existe uma parte de uma visão e as pessoas começaram a se ligar. Falaram, pô, legal, eu preciso me inteirar um pouco mais. E aí o desenvolvimento ele vem logo na sequência. Uma vez que você tem essa visão e você coloca essa direção, as pessoas reconhecem a necessidade daquele desenvolvimento. E o segundo passo, eu acho que é a cultura, né? A cultura de empresas que são mais tecnológicas, ela é uma cultura mais difícil. Esses dias atrás eu estava entrevistando uma pessoa que vem numa empresa um pouco mais tradicional e uma das primeiras perguntas que ela me fez foi: e onde é que eu consigo ver o calendário de processos do RH? Eu falei, então, no iFood a gente não tem, as coisas vão acontecendo um pouco mais atropeladas. E tem uma palavra que a gente usa bastante aqui que é ambiguidade. Então a gente precisa saber lidar com ambiguidade em empresas de tecnologia. Por quê? Porque tecnologia é sinônimo de experimentação, né? E muitas coisas que a gente experimenta não dão certo, né? Por exemplo, a gente tentou logo no começo da pandemia fazer uma creche online dentro do iFood. Eu falei, puta, imagine uma pessoa que é pai, mãe, uma pessoa pequena e não sei o que, está precisando de ajuda. Não deu certo, e está tudo bem. E nessa ambiguidade, a excelência operacional, o aplicativo do iFood não pode cair, senão milhões de pessoas vão ficar literalmente na mão. Então, essa excelência operacional do aplicativo do iFood, por exemplo, funcionar super bem, ele tem que andar de lado com o caos. São vários experimentos que a gente faz. A gente tenta entender, pô, será que se a Érica era uma pessoa com ancestrais aí japoneses, será que de repente se oferecer esse prato aqui, baseado no que ela já comeu, será que ela vai gostar? Será que ela vai aceitar essa sugestão? Então a gente faz esses vários experimentos, eles acontecem dentro do aplicativo e a gente vai para pensar como é que eu melhoro esse aplicativo cada vez mais. Mas esses experimentos, eles não podem eles não podem atrapalhar essa excelência operacional. Então essa cultura onde a ambiguidade anda de lado a lado é muito importante. Nessa cultura também tem a cultura do vai lá e faz. Ah, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada aqui ou ali. Tá bom, vai lá e corrige. Ah, eu acho que a gente deveria estar fazendo tal coisa. Pô, vai lá e corrige. Ah, eu acho que... Então é uma cultura muito do vai lá e faz. É uma cultura tecnológica, esse mindset, é uma cultura de muita autonomia, né? A autonomia, eu não posso virar para você e falar vai lá e faz, e você chega na hora, você não tem autonomia, precisa provar com alguém. Não, cultura de tecnologia, se ela tem como base e é sinônimo de experimentação, eu preciso dar autonomia para as pessoas. Aqui no iFood, por exemplo, as pessoas, todas elas têm autonomia para chegarem. Depois que elas recebem o feedback da avaliação de desempenho, elas decidem quais cursos elas querem fazer, alinham com a liderança delas, vão lá e fazem. Usa o cartão de crédito corporativo e vai lá e faz. Pô, eu vou ter que ficar indo lá, aqueles grandes comitês que no passado existiram avaliação de desempenho, pô, a decisão final é da liderança, eu crio um algoritmo para remover viés daquelas informações que a pessoa tem e a liderança vai lá e toma a decisão. Ah, reajuste salarial, a liderança da pessoa tem decisão para fazer os reajustes e a gente tem algoritmos por detrás para tentar remover vieses. Então, essa cultura, eu acho que para mim, acho que é o principal que vem antes do desenvolvimento, Patrícia. Que, como eu falei na área de RH dentro do iFood, uma vez que você cria uma visão e uma cultura que fomenta isso, o aprendizado ele segue, a curiosidade. Hoje a gente tem um aplicativo, inclusive a gente foi reconhecido pelo nosso fornecedor como a empresa que tem maior engajamento na nossa plataforma de aprendizado,
é onde as pessoas têm lá muito custo. A gente gasta muita grana para a pessoa ir lá e falar, puta, eu quero aprender, vá lá, tá tudo lá, vai lá e aprenda, né? Então, acho que essa cultura, ela vem num passo antes. A conversa poderia ir longe, tá? Mas eu acho que eu colocaria pensando em RH, tem que ter essa visão de para onde vai chegar, é super importante dividir, né? E essa cultura tem que fomentar esse ambiente. Prazo, né, Viti? A gente vai construindo aí, a gente vai construindo processos de forma acelerada e vai sedimentando essa cultura no tempo. Mas que passo importante que vocês deram. É uma referência, com certeza, essa questão da autonomia, do colaborador poder escolher e a companhia ter essas práticas que permitem, né, que o que está no book de cultura, de fato, se concretize em ações do dia a dia. Muito bacana. Muito bem. E agora vamos ver com a Érica, né, de acordo com esse contexto todo de volatilidade, como olhar para esse cenário com uma lente de oportunidade e como trazer, de fato, os nossos times para esse futuro iminente. Como trazer o time junto nesse movimento, principalmente em que uma operação como é a da Starbucks, o contato humano no serviço prestado é o grande diferencial, essa experiência, né, nesse momento. Conta para a gente como é que isso se dá. Claro, não, vai ser um prazer. Bom, quando a gente fala de Starbucks, né, acho que a primeira coisa que vem, né, na nossa mente é a experiência, né? Então, é realmente, né, o nosso grande diferencial, né? A gente realmente traz a experiência para o nosso consumidor, né, para o nosso cliente. É claro, né, diante aí, né, do cenário, né, da pandemia, nós tivemos sim, né, como todas as empresas, pensar fora da caixa e com isso, né, a gente fortaleceu tanto o nosso canal de delivery como também aí o canal de takeaway, né, que é o canal onde o consumidor ele faz o pedido, né, pelo aplicativo e retira aí em nossas lojas. Além disso, né, quando a gente fala de Starbucks, a gente está falando da nossa filosofia do terceiro lugar, né? Então, após a nossa casa e o nosso trabalho, nós temos aí, né, as nossas lojas, né, que fornecem um ambiente aí aconchegante, confortável e amigável, né, onde o consumidor ele pode fazer uma pausa, né, para tomar um café ou simplesmente relaxar. Ou, além disso, né, transformar, né, as nossas lojas como sendo o local dele de trabalho, para fazer reuniões, ou simplesmente, né, resolver ali, né, os pepinos, responder um e-mail, né, ou até mesmo elaborar algum tipo de relatório. Tudo isso, né, somado ao atendimento personalizado que a Starbucks fornece e também ao nosso café de alta qualidade e as nossas bebidas, é realmente aí, né, a tradução da experiência aí, Starbucks. Diante do cenário aí, né, de tecnologia, né, e das tendências aí relacionadas aos meios digitais, nós tivemos também, né, que nos adaptar e com isso a gente criou aí a filosofia do quarto lugar, né, que é o quê? Realmente, né, acompanhar aí a jornada, né, do nosso consumidor e garantir que ele vai continuar interagindo, né, com os nossos produtos e serviços de maneira aí mais prática, né? Então, realmente, né, hoje a gente já tem, né, toda essa filosofia aí do quarto lugar. Bom, acho que além disso, né, acho que é importante, né, compartilhar aqui com vocês que a pandemia, né, sem sombra de dúvidas, né, ela trouxe também, né, novas maneiras, né, da gente estabelecer o que a gente chama de connecting, né, que é a conexão, né, com o nosso cliente, aí, com o nosso consumidor, onde, antes da pandemia, né, esse connecting que os nossos partners, e aqui, pessoal, eu vou falar muito de partner, porque é a maneira que a gente chama os nossos colaboradores, tá? Porque, para nós, né, a Starbucks ela não é simplesmente um emprego, ela é muito mais do que isso, é uma paixão e é um propósito de vida e de carreira, tá? Então, só fazendo a analogia, tá? A todo momento, quando eu citar partner, é a tradução aí de colaborador, de funcionário. Então, voltando, né, os nossos partners, né, eles realmente, antes da pandemia, estabeleciam a conexão com o nosso cliente através do sorriso. Com a pandemia e os protocolos aí do Covid-19, obviamente, a gente teve que fazer adaptações, né, em relação à utilização de máscaras e também ali os acrílicos, né, que nós temos aí de proteção aí nas nossas operações. E aí,
a conexão, né, o connecting, né, que o nosso partner faz com o cliente, hoje ele se dá através do olhar. Afinal de contas, o olhar também sorri. Né? Então, essas realmente foram as mudanças aí que fizeram, né, a gente se adaptar aí a esse novo modelo aí por conta aí da pandemia. Que desafio, né, Érica? É um novo jeito de fazer as coisas. Uau, é desafiador. Vamos embora. Bom, quando a gente fala do desafio do presente, a gente olha para isso num contexto ao longo do ano, só lembrando, entramos em junho, né? Já estamos em junho. Então, aqui a gente tem alguns desafios elencados, e na pesquisa que a gente fez com mais de 500 profissionais de recursos humanos aqui na Cato, além de elencar os principais desafios, a gente trouxe também os desafios profissionais com relação ao que a gente considera aqui as soft skills. Então, a gente tem um gráfico aqui para projetar para vocês, e as habilidades comportamentais que surgiram não tem nada de novo, né? Depois quero ouvir vocês, porque não tem grandes surpresas aqui, né? No contexto do remoto, o trabalho em equipe ele está ainda mais em evidência, ele se torna ainda mais necessário. A questão da proatividade, então, nós temos aqui os profissionais trabalhando de forma isolada e que exige tomada de ação o tempo todo, seguido de resolução de problemas, né? Como é que a gente está tomando pequenas ou grandes decisões aí, resolvendo questões do nosso dia a dia. A ética volta, nunca teve fora, mas ela toma esse espaço aqui e volta para essa evidência. E a questão do relacionamento interpessoal. Esse é o conjunto de habilidades apontadas pelos profissionais de recursos humanos como as mais desafiadoras nesse novo contexto e que vai continuar ainda ao longo do ano. Então, voltando aqui para a Érica, né, quando a gente fala do modelo de negócio da Starbucks, que está genuinamente associada aí à entrega de valor, à experiência do cliente, essa xícara de café, esse sorriso que está no olhar, né? Todo o time está voltado para promover essa experiência, né? E a gente falou um pouco, como é que está sendo a experiência desse partner? Você trouxe isso muito aqui na tua fala, né? Mas como é que a gente está trabalhando para que o cliente siga, né, vivendo essa experiência dentro desse novo contexto? Como tem sido esse desafio, e aqui ouvindo mais de um contexto, né, como é que a gente está olhando as pessoas, os colaboradores que estão vivendo esse momento com todos os desafios que a gente viu aqui nos nossos, apontados pelos nossos convidados anteriores, e gerando essa experiência positiva para o cliente Starbucks. Legal, bacana. Bom, acho que quando a gente fala, né, da perspectiva, né, de cliente, né, acho que é um pouco o que eu citei, né, anteriormente, né, a gente realmente já vem adotando aí a filosofia, né, do quarto lugar, muito relacionado aí à tendência de tecnologia, né, e os caminhos aí digitais. E na perspectiva, né, do partner, né, de um novo partner, né, que está ingressando aí, né, na Starbucks, isso é algo que para a gente é muito normal, né? E acho que antes de compartilhar, né, como que a gente faz essa jornada aí de um novo partner, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a missão, né, da Starbucks. Então, a Starbucks ela tem, né, como missão inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. Além disso, né, nós temos aí 5 valores que são realmente aí praticados e percebidos aí como sendo as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E um desses valores ele está intimamente ligado, né, ao processo aí de onboarding, né, de integração de um novo partner, onde nós realmente criamos aí, né, uma cultura de cordialidade e inclusão, onde todos são bem-vindos. E eu costumo falar, né, pessoal, que quando a gente tem, né, dentro de uma empresa, né, como a Starbucks, onde tanto a missão como os valores, eles são praticados, eles fazem parte da nossa rotina, né, do nosso dia a dia,
o trabalho do RH ele fica super, né, fácil, né? E acho que até fazendo aí, né, a amarração com o que o Vit trouxe, né, a questão da cultura, né? Então, na Starbucks, a nossa cultura ela não está simplesmente ali, né, num PowerPoint, num slide, num retrato. Não, a gente realmente pratica isso, né, todos os dias. E os nossos partners, eles cobram uns aos outros, né, a aplicabilidade aí, né, principalmente dos nossos valores. E aí, voltando um pouco, né, em relação à jornada de onboarding, né, de um novo partner, a gente tem um programa de integração muito completo, né? E parte desse programa, a gente tem um programa de imersão nas nossas lojas. Então, todo e qualquer partner, quando ele ingressa, né, na Starbucks, independente do nível hierárquico, ele faz imersão na nossa loja e ele vivencia, né, o que é ser um atendente barista, que é a nossa função core, né, dentro da nossa operação. E isso faz toda a diferença, Patrícia, porque um partner, né, que vai trabalhar em recursos humanos, né, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é a imersão, né, na nossa operação. Então, quando ele vai para o escritório e ele assume a posição, né, da qual ele foi contratado, ele já está respirando, né, os nossos valores, ele já está respirando a nossa missão. Então, o meu trabalho como RH, ele é super simples, né, porque realmente é algo que acontece, né, no nosso dia a dia. Quando eu entrei, né, na empresa, lá em agosto, né, de 2019, eu também fiz, né, o programa de imersão antes de assumir então, a cadeira aí, né, de RH da Starbucks. E eu passei 30 dias, né, fazendo a imersão em loja. E foi sensacional. Eu costumo, né, dizer que essa imersão, ela fez toda a diferença, não só como uma profissional de recursos humanos, né, que ocupa uma cadeira, né, estratégica dentro da Starbucks, mas também do ponto de vista pessoal. Me fez pensar e refletir e mudar alguns hábitos e alguns comportamentos. Então, eu falo que, por isso que a Starbucks, né, ela é essa paixão, né, e todos que trabalham na Starbucks têm muito, né, esse encantamento. Então, enfim, fica até difícil, né, de compartilhar, porque é só vivenciando mesmo aí, a realidade. Que bacana, Érica, esse investimento, né? Foram 30 dias aí nessa imersão para, de fato, experimentar e poder viver isso, propagar isso, muito, muito importante. O Vit falou do investimento em desenvolvimento, em capacitação, é retorno garantido, né, gente? Porque são pessoas trabalhando por um propósito comum, né? Então, trabalho é vida, né? Eu acredito no trabalho como fonte de desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. O meu propósito casa com o propósito da Cato, de mudar vidas através do trabalho. Então, essa é a nossa missão, né, no dia a dia. Agora, para o Vit, né, que a gente aqui com os desafios de assegurar a melhor experiência para os nossos colaboradores, promover um ambiente de trabalho cada vez melhor, dentro desse contexto remoto, como conciliar tudo isso? Uau, ótima pergunta. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui de como é que foi isso no iFood, né? Porque a gente passou agora por várias mudanças, né? Então o iFood ele era 100% presencial, ele começou a virar, daí ele virou 100% remoto, e aí e o que aconteceu? A gente virou, para ser super franco, a gente virou uma torre de Babel, tá? Para quem não sabe daquela história bíblica lá da torre de Babel, é uma confusão, cada um falando uma língua. Como é que isso se traduziu na realidade dentro no dia a dia do iFood? As pessoas estavam com dificuldade de se comunicar. Tinha gente que usava o WhatsApp, tinha gente que usava o Slack, tinha gente que usava o Workplace, tinha gente que se comunicava por e-mail, tinha gente que ligava, era uma confusão ali. Umas lideranças cuidavam melhor dos seus times diferentes de outras lideranças. A gente falou, precisa cuidar disso daqui também. Algumas pessoas já tinham conseguido por conta própria encontrar alguns caminhos para conseguir ter uma maior saúde mental, por exemplo, através de psicoterapia, por exemplo, que foram muitos casos. Então a gente olhou e falou, a gente falou com muita gente, a gente fez muita pesquisa, a gente fez muito benchmark, e o grande risco que a gente estava passando ali era virar um caos generalizado. Então, assim, o primeiro passo, quando você fala em experiência, você precisa entender o que é comum a todas as pessoas e organizar, tá? E foi nesse momento, nessa transição da pandemia, que a gente fez a primeira grande organização da forma como a gente trabalha dentro do iFood.
e a gente fez uma apologia ao iOS do sistema operacional da Apple, e a gente criou o iFOS, né, que é o sistema operacional do iFood, na sua versão beta. Então a gente falou, pessoal, tem 10 regrinhas aqui, que essas vão ser as regrinhas de como a gente vai trabalhar junto. Se alguém quiser buscar depois, a gente disponibilizou na internet no endereço trabalhoremoto.ifood.com.br. Então tem tudo lá. Então a gente inclusive dividiu para todo mundo, para quem quiser. E essas regrinhas, elas têm 3 pilares, né? Um pilar de equilíbrio, um pilar de desenvolvimento e um pilar de comunicação e conexão. A gente falou, pô, essas são as 3 coisas fundamentais para esse período que a gente está vivendo aqui agora, e a gente, enquanto durar a pandemia, a gente vai viver esses 3 pilares. Em equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem uma ferramenta chamada Times Saudáveis, onde a liderança, junto com a Business Partner, senta uma vez por mês, pelo menos, junto com o time para entender como é que está cada um. A gente tem uma mandala que a gente chama de iCare, que tem vários cuidados ali, psicoterapia online, benefícios, momento zen, palestra, quarta desenvolvimento, tem várias coisas ali no meio. O segundo, férias de verdade, que a gente estimula que as pessoas tirem férias. E o quarto e último, medição de temperatura, onde cada liderança ela tem ali as ferramentas para entender como é que seus times estão, né? Então, cada liderança consegue fazer a tua gestão. Quando a gente vai para desenvolvimento, a gente tem a quarta de desenvolvimento, que toda quarta-feira de manhã ninguém trabalha dentro do iFood, trabalha no sentido como a gente conhece, mas as pessoas se desenvolvem. Então, eu estou usando, por exemplo, desse tempo aqui para ajudar outras pessoas também a se desenvolverem. Estou me desenvolvendo aqui, aprendendo também. Então, a gente tem a quarta de desenvolvimento, onde você pode escolher um livro, um curso, alguma coisa, e ninguém marca a reunião nesse horário, até o meio-dia. E também a gente tem uma trilha de liderança remota, onde a gente tem algumas regrinhas de como a gente acredita que a liderança remota é mais efetiva. E por último, quando a gente vai para comunicação e conexão, a gente lançou o Guia do Trabalho Remoto, que são regrinhas de comunicação, e o segundo, muitas ferramentas. Então, a gente lançou várias ferramentas. Então, esses são grandes combinados. Foi mais ou menos isso que a gente fez, tá? Lá no começo da pandemia. E agora, a gente já está desenhando, então a gente lançou o iFOS na versão beta, a gente já está se preparando para lançar o iFOS na versão 1.0. A gente já vê vários países voltando a uma normalidade, Estados Unidos, alguns países europeus, uma região ali de Londres, UK. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um trabalho de mapeamento da jornada do Food Lover ou da Food Lover, né? Desde o momento em que essa pessoa é uma pessoa candidata, até o momento que se aplica uma vaga nossa, o momento que passa pelo processo da entrevista, o momento que é contratado, recebe a offer, faz o onboard. Então a gente fez um grande mapeamento, a gente entendeu onde que a gente era bom e onde é que a gente não era, e agora a gente está trabalhando justamente nesses pontos onde a gente não é bom. Moral da história disso tudo, acho que essa experiência ela tem que ser tomada com muito cuidado, tem que ter muita comunicação e muita pesquisa. Ele não pode sair fazendo, acho que vai ser assim, acho que vai ser assim. Você até pode fazer experimentação, mas em algum momento, para organizar, você tem que fazer pesquisa. A gente fez essa pesquisa justamente agora. O que está funcionando, o que não está? E tem que ter essa cabeça aberta para olhar e falar, cara, para mim, a creche online, por exemplo, que estava dentro da mandala iCare, pô, era uma paixão, né? Eu falei, pô, a gente precisa disso, porque eu estava sofrendo com uma criança de 2 e uma criança de 3 anos em casa 200% do tempo. Não funcionou, não pode ser pegar, tem que ir embora. Então, acho que essa cabeça aberta com essa pesquisa, experimentação, quando a gente pensa na experiência, encontrando quais são as jornadas que são comuns para todas as pessoas dentro da organização, acho que é super importante. Incrível, Viti. Obrigada por compartilhar aqui, gente. Eu já estou inspirada aqui no teu case e trouxe aspectos muito importantes e ilustra bem, né, o que a gente falou ali das tendências da Deloitte, do RH que está ali junto ao negócio, entendendo o contexto, tomando decisão rápida, influenciando da perspectiva de pessoas, mas também dentro do negócio. Muito bom. Gente, vamos falar um pouco agora sobre cultura, né? Nós temos todos nós trouxemos aqui elementos das culturas das nossas organizações e a gente tem um papel vital na criação e na manutenção de uma cultura que assegure, de fato, a execução da estratégia da companhia. Ela é viva, ela está sempre em evolução. Aqui na Cato, a gente está há 6 meses imersos nesse processo, a gente passou da etapa de discovery, a gente chegou na criação dos nossos pilares de cultura, que é o que norteia as nossas ações, as nossas decisões, e agora a gente revisita os nossos processos à luz da jornada do colaborador. No nosso processo, eu destaco a cocriação. Nada foi realizado de um lugar
de uma perspectiva de um recursos humanos que coloca algo para a companhia, né? Na nossa construção desse novo lugar, desse novo jeito da Cato atuar, a gente teve a oportunidade de trazer a participação de 100% dos colaboradores. A gente está falando aí de muitas horas de reunião dedicado, de uma consultoria especializada que nos apoia, para a gente traduzir isso à nossa realidade, absolutamente conectado com o nosso propósito de transformar vidas através do trabalho, né? E, com isso, a gente busca alcançar uma sociedade que seja mais justa, menos desigual e mais próspera. É para isso que nós, mais de 700 profissionais na Cato, trabalhamos todos os dias. E aí, eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa cultura, porque a Starbucks ela é reconhecida por seu compromisso de manter essa cultura de inclusão, de diversidade, de equidade, em que todos são bem-vindos, valorizados e respeitados. Então, conta para a gente, Érica, como essa cultura é de fato desmembrada e percebida no dia a dia dos partners da Starbucks. Show, Patrícia, obrigada. Bom, e acho que só, né, antes de responder a pergunta, né, fazendo um gancho, né, com o teu ponto, eu acho que trabalho colaborativo hoje, sem sombra de dúvidas, é realmente, né, o que veio para ficar, né? Então, aquela coisa do RH tomar a decisão e falar, negócio, vai, executa, isso não existe mais, né? Então, super bacana e parabéns aí pelo trabalho aí que vocês fizeram. Bom, falando um pouquinho, né, da nossa cultura aí de diversidade e inclusão, né? Acho que, como eu comentei, né, anteriormente, quando a gente tem uma missão e valores que são percebidos e praticados no dia a dia, realmente, né, é um tema que ele acaba aí, né, acontecendo, né, naturalmente. E dentro da Starbucks, a gente também tem como base, né, como pilar da nossa cultura, o respeito à diversidade e inclusão. E a gente realmente, né, incentiva que os nossos partners sejam eles mesmos, né? Um outro ponto também é que a gente não trata, né, a diversidade e inclusão somente no aspecto de diversidade racial, de gênero, né, de sexo masculino, feminino, né, enfim. A gente amplia o conceito de diversidade no sentido de contribuição de diferentes ideias, maneiras de pensar, de agir, opiniões. Então, quando a gente desenvolve, né, um projeto, a gente também caminha, né, pelo lado colaborativo, porque realmente a gente quer ouvir, né, principalmente a nossa operação. E isso realmente faz toda a diferença aí, né, para o nosso negócio. Um outro ponto também, né, é que nós desenvolvemos, né, nós rodamos workshops, treinamentos, né, não só para o nosso público aí, né, administrativo, mas também, né, principalmente para a nossa operação, né, até porque 80% aí dos nossos partners estão na nossa operação. Atualmente a gente vem fazendo, né, todo esse trabalho aí no modelo aí virtual, né, rodando os treinamentos aí virtuais. E isso realmente, né, nos ajuda muito porque a gente consegue otimizar tempo e recurso logístico. A gente faz, né, a grande maioria aí, né, dos nossos treinamentos e até mesmo rodas de conversa interno, mas em alguns momentos a gente também acaba contando aí com o apoio de parceiros, né, como a Consolidar aí, né, que é o patrocinadora, né, está patrocinando aí também o evento aqui conosco. E um outro ponto também, né, que eu tenho muito orgulho, né, de poder compartilhar isso com vocês, é que nós temos partners que ocupam uma posição de liderança na Starbucks que são 200% engajados, né, com a causa, né, e com o tema aí de diversidade e inclusão. E isso realmente faz toda a diferença, né, como eu comentei, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Quando a gente tem líderes que são engajados com a causa, o trabalho do RH ele, né, acaba acontecendo aí de maneira natural. E um exemplo disso, né, é o programa Eu Sou, né, que foi um projeto, aí, uma iniciativa que a gente lançou a primeira edição aí em 2020, e nós lançamos aí, né, o programa Eu Sou no dia 29 de janeiro de 2020, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E essa iniciativa ela tem como objetivo, né, apoiar os nossos partners trans na retificação dos seus nomes aí sociais, de maneira gratuita e com apoio aí da Starbucks. Para nós, né, o tema de empatia e respeito
ele é uma garantia de um mundo melhor e mais igual. E acho que para ilustrar, né, tudo isso que eu estou falando, eu gostaria aí, né, de pedir para a gente compartilhar o vídeo, né, da primeira edição aí, né, do programa Eu Sou, que eu acho que traduz, né, tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E já adianto, pessoal, é um vídeo bem emocionante. O nome que me deram não é meu. Eu sou Lux. Eu sou o Nicolas. Eu sou a Nica. Eu sou Augusto. E aí, simplesmente, o nome antigo tava na chamada ainda, e o professor fez a chamada, e eu fingi que não era comigo, mas, tipo, a situação, eu fiquei, tipo... Então eu sempre deixo ele assim, amassado, escondido, tá vendo? Porque assim ninguém vai ler nada, nem saber de nada, então eu sempre escondo. Várias vezes já aconteceu. Às vezes eu não ia com vergonha de ser barrada. Entendeu? Não desista porque, tipo, vai dar certo se você se empenhar, se você começar a ser você e fazer um mundo melhor, mano. Tô ansiosa pra pegar logo minha certidão. Vai mudar muita coisa, tipo, eu vou poder tirar o RG do bolso sem nenhum problema assim, toma aqui. Só que tenho 18 anos, olha. Agora eu vou pegar meu RG. Olha meu nome, amiga. Ai, tô nervosa. Que sensação inexplicável. É o meu nome. É como se o corpo sempre estivesse aqui, mas a pessoa não. E agora... o corpo e a mente estão no mesmo lugar. Porque o seu nome é teu pedestal. O teu nome é a tua coroa. Aquela estilista que você foi, aquela atriz que você fazia no quarto escondida, ela pode viver. Porque aquela Lohane que só você sustentou, só você alimentou, ela chegou. Me recompondo aqui. Vocês estão vendo o Vit ali aplaudindo. Gente, a gente aqui na prévia do evento assistiu esse vídeo e não teve quem não chorasse. Incrível! Parabéns. Obrigada. Todas as vezes que eu assisto, eu também me emociono, porque acho que não tem como, né, não se emocionar. Eu acho que esse projeto realmente ele fez a diferença, né, para os nossos partners. E acho que tem um pouco de alinhamento com o meu propósito, né, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E eu fico muito feliz, né, de trabalhar numa empresa que realmente, né, promove a inclusão. Acho que, enfim, não tenho palavras. Acho que é o vídeo que ilustra tudo. Incrível, emocionada, inspirada. Esse é o convite, né? Que as pessoas possam estar inteiras nas organizações, porque é assim que a gente consegue o melhor de cada um, né? Antes de sermos profissionais, somos indivíduos com as nossas características tão particulares. Parabéns pelo trabalho e estou me recompondo. Uau! Gente, estamos chegando ao final do nosso painel, né? Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo e já com um pouco de tristeza, porque ele está acabando, né? O nosso bate-papo. E a gente vai agora um pouco na direção dos dados, né?
O uso de dados para apoiar a tomada de decisão é uma condição para todas as áreas da companhia. E o Vit trouxe um pouco, né, do que está acontecendo ali no iFood, do quanto é necessário a gente se basear em dados para suportar essa tomada de decisão. A gente vem fortalecendo essa prática cada vez mais. E aí, Vit, a gente sabe que a tua chegada aqui nessa estrutura do iFood, ela traz uma bandeira muito forte nesse sentido. A gente queria te ouvir um pouco sobre essa perspectiva do que é que vocês estão fazendo aí, que você deu umas pinceladas, trouxe a questão da inteligência artificial. Conta para a gente, para o teu case, por favor. Legal, bacana. Pô, Érica, emocionante o vídeo. Parabéns aí para você e para o pessoal do Starbucks aí. Um direito básico, né? A gente ainda tem que falar de direitos básicos, né? Enfim, pegando o teu gancho aqui, tá, Érica, e tua pergunta, Patrícia, eu tenho uma das grandes crenças que eu tenho na vida é que a gente consegue construir um mundo mais justo e com menos vieses, usando dados para remover essas cortinas, essas lentes que ofuscam que a gente consiga ver o mundo quão bonito, plural e colorido que ele é. Alguns exemplos disso quando eu cheguei na minha empresa anterior, quando eu estava numa operação na América Latina, a gente fez uma primeira análise de dados e um cruzamento de informações para analisar salários entre homens e mulheres. Tá? Então a gente olhou e falou, será que existe algum gap aqui entre homens e mulheres, desempenhando a mesma função, com o mesmo tempo de experiência? E a gente descobriu, por incrível que pareça, que tinha um gap de quase 30%. Né? Os homens ganhavam sem nenhuma explicação, 30% a mais do que as mulheres. Isso eu estou falando em 2014. Tá? E aí a gente começou a fazer um trabalho utilizando algoritmos. E como é que funcionava? No final das contas, a liderança, os gestores e as gestoras, na hora que a gente tinha aquele processo do que chamava de ciclo do mérito, que era um ciclo de revisão salarial, eles recebiam uma lista que eles não viam um nome, nem elas viam o nome das pessoas que estavam ali do time, do seu próprio time. É uma lista que era pessoa A, B, C, D e E. E aí trazia os dados e fatos daquela pessoa. Trazia a faixa salarial, a média do salário comparado com o mercado, a média do salário comparado com as pessoas ali dentro, quando foi a última vez que teve um reajuste salarial, qual é a avaliação de performance, qual é a avaliação de potencial, e a gente pedia para eles decidirem, inclusive o algoritmo sugeria, eles decidirem quais seriam aqueles reajustes que eles recomendariam para essas pessoas. E depois que eles e elas faziam isso, a gente mostrava os nomes. E aí, se alguém quisesse mudar de opinião depois, tinha que vir falar comigo. Então a pessoa precisava ter um argumento muito bom para mostrar. E a gente foi vendo que removendo esses vieses, trazendo fatos e dados, a gente conseguiu melhorar muito esse gap salarial. Em 3 anos, a gente saiu de 30% para 7% de gap, né? E a gente descobriu outras coisas no processo também. A gente descobriu que a gente perguntava para a pessoa quanto que você ganha e qual que é a tua pretensão salarial, né? E a gente descobriu que as mulheres, em muitos casos, elas, na média, elas se autossabotam mais do que os homens. Os homens já são mais ambiciosos, as mulheres mais despojadas, as mulheres um pouco mais contidas. E aí a gente oferecia, o nosso processo de oferta era para oferecer 10% a 15% mais do que a pessoa estava ganhando. Então, ou seja, eu perpetuava um gap que existia no mercado. Pois bem, cheguei na Ásia, a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, o gap salarial era de 11,68%, eu saí 3 anos depois, o gap era de 1,8%, e era um gap que não tinha o que fazer, porque era um problema que a gente tinha na Nova Zelândia, onde as mulheres elas optavam por fazer menos horas extras, porque elas se sentiam mais responsáveis pela criação dos filhos. Pois bem, cheguei no iFood e fizemos a mesma coisa numa tacada só. Hoje não tem nenhum gap salarial entre as pessoas, entre homens e mulheres dentro do iFood. Aí a gente olhou e falou, será que a gente consegue ir além? Será que a gente consegue identificar vieses na avaliação de desempenho e removê-los? Tá? E o que a gente fez? O primeiro passo, para você remover vieses, o pior viés é o viés individual. Meu chefe, meu pai, meu time, aquela pessoa. Então a gente fez a avaliação de desempenho se tornar 360. Então essa pessoa é avaliada mais ou menos em média por 7 pessoas. Porque ela tem uma conjuntura ali de vieses. E a gente falou, será que a gente consegue identificar algum viés estrutural? E para nossa surpresa a gente identificou 2. Tá? A gente identificou que a avaliação dos homens ela é, em média, sem explicação, 8% superior à das mulheres. E a gente descobriu que as pessoas de pele branca e amarela têm uma avaliação, em média, 3% superior às pessoas de pele negra.
e a gente, dentro do algoritmo, a gente foi lá e corrigiu essa curva sobrepondo. E a hora que o algoritmo dava uma sugestão para o gestor ou para a gestora, essa pessoa tem que ser avaliada em alto desempenho, médio, dentro da expectativa, baixo e etc., ela já ia sem esses vieses. E a aceitação das lideranças para a sugestão do algoritmo foi super alta. Então, a gente conseguiu, em 2 avaliações de desempenho, já remover essa avaliação de desempenho, remover esses vieses. E aí, isso somado ao algoritmo que a gente tem de reajuste salarial, a gente conseguiu construir um ambiente ali mais possível, longe de vieses que a gente possa ter. E aí, você pode ir longe, você pode ir para frente, né? Agora, nossas metas de diversidade e inclusão, a gente tem 5 grandes metas, principalmente focado em mulheres na liderança, mulheres na liderança, pessoas negras na liderança, pessoas negras, e também um índice que a gente criou agora, que é o ISP, tá? Que é um índice de segurança psicológica, onde a gente está avaliando a segurança psicológica de todas as pessoas do iFood através de 4 perguntas, entendendo se existem gaps entre grupos minorizados ou não. Pessoas negras, pessoas não negras, pessoas do grupo LGBTI+, pessoas não do grupo LGBTI+, pessoas PCD, pessoas que não são PCD, homens e mulheres, e por aí vai, para ver o que de estrutural ainda na segurança psicológica a gente tem, como é que a gente consegue resolver isso. Então, eu estou dei 3 exemplos aqui, mas a gente consegue muito mais. Assim, a gente fez um trabalho enorme com 15 cientistas de dados para descobrir quem que era a pessoa que estava mais tendenciosa a sair da empresa, ou seja, o turnover preditivo, e a gente conseguiu entender, através de uma clusterização lá, entendeu qual que era a principal causa raiz e atuar. A gente hoje pode usar, se a gente quiser, algoritmos, inteligência artificial para ajudar na contratação. Toda vez que você entrevista alguém, você vai com vieses. Como é que a gente consegue remover esses vieses? Como é que a gente consegue utilizar tecnologia e inteligência artificial para remover esses vieses? E isso não elimina um trabalho que a gente tem feito de evolução dentro do iFood. A gente tem feito muitas palestras, muito bate-papo, muito treinamento para remoção de vieses. Eu posso garantir que a gente faz pelo menos uns 5 por mês aqui dentro do iFood, inclusive toda a liderança participa, tá? Então a gente tem feito esse trabalho, mas como um atalho a gente tem usado a inteligência artificial para ajudar a gente nessas decisões. Então eu costumo dizer que no futuro o RH ele vai ser formado 50% por pessoas que vão ser cientistas de dados, que vão ser essas pessoas, inclusive o nosso próprio time de D&I, que eu lidero dentro do iFood, ele também tem times de cientistas de dados para a diversidade e inclusão. Então a gente cada vez mais tem cientistas de dados no RH, em conjunto com pessoas que têm outro background, outra formação, outra especialização e outro momento de carreira. Então, acho que a ciência de dados está encontrando, e a tecnologia está encontrando o RH, e acho que esse casamento tem tudo para ele durar, ser próspero, mais justo para todas as pessoas. É um lugar de diversidades, diferentes perfis, né, coabitando ali e apoiando recursos humanos nesse grande desafio. Viti, super obrigada. Érica, muito feliz em tê-la conosco, em tê-los. Foi uma experiência incrível. Nossos queridos aqui convidados, espero ter inspirado vocês, provocado vocês. Muito obrigada e continuem conosco, que tem muito mais por aí. Valeu, foi um prazer. Atrapalhei a fala do Gustavo, ele foi dar um tchau, eu entrei na sua fala, você me desculpa, viu, Gustavo? Pô, acho que eu me precipitei, desculpa. Imagina, todos sintam-se abraçados, então, e bem-vindos, e parabéns, palmas para vocês também. Valeu, maravilha. Galera, valeu muito. Muito bem, eu venho para cá agora, gostei muito. Muito obrigado também. A gente fica meio perdido aqui ainda, né? Onde o que a gente vai, faz aqui? Vocês fiquem à vontade, é uma festa de vocês. Eu tenho que ficar só aqui. Vocês podem sentar, podem tomar uma água, tá bom? Obrigado mesmo, a participação de vocês. Foi muito bom ter ouvido cada um de vocês. A gente está muito feliz pela participação de todos. Então, muito obrigado a Gustavo, a Patrícia. Fugiu o nome. E a Érica, isso. A gente quer informar que a realização desse evento, inclusive, tá bom? Seguiu